Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, descerrando seus lábios, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é nos céus o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Bem-aventurado os humildes. Às vezes, assim, a gente cobra de Deus muitas coisas para a nossa vida. A gente espera de Deus grandes coisas para a nossa vida. Às vezes a gente cobra de Deus muitas coisas para a nossa vida. Nós temos cobrado, às vezes, determinadas situações, mas nós não queremos dar nada em troca. Deus espera alguma coisa de nós. Ele fala assim, olha, bem-aventurado os humildes de espírito. Às vezes eu não tenho nenhuma, não procuro viver de acordo com os preceitos de Jesus, e eu quero que Ele me faça alguma coisa. O reino dos céus é para os humildes, mas humildes de quê? É porque você é pobre, você não tem dinheiro, você não tem uma vida rica, você não tem a vida melhorada, nada disso. A palavra de Deus não está dizendo nada disso. O sol da justiça vai brilhar para os humildes de espírito, quando realmente eles tiverem essa posição de humildade. Porque se ele tem humildade de espírito, ele herdará o reino dos céus. Às vezes você quer que Jesus faça justiça na sua vida, mas o que você tem feito? O que você tem feito da sua vida? E eu gosto dessas bem-aventuranças, porque logo é feliz, né? Feliz é aquele. E às vezes a gente fala assim, o que é felicidade? O que é ser feliz? Eu acho que nós teríamos aqui, no mínimo, uns 10 conceitos de felicidade. O que é ser feliz? Se eu perguntar ao pastor Alves, o que é ser feliz para ele? Ele tem o conceito dele de felicidade. Se eu perguntar para um jovem, qual o conceito dele de felicidade? Talvez ele tenha um conceito diferente da do pastor Álvaro. Olha, e naquele momento, Jesus estava lá, assentado lá no monte. Aquele momento era um momento que Jesus percebeu
que ele precisava deixar algum legado para os discípulos, alguma orientação para os discípulos. Como é que os discípulos iriam proceder após a subida de Jesus? Como é que eles iam proceder durante a caminhada? Olha, dificuldades, eles sabiam que ia ter dificuldades. Na caminhada deles sem Jesus na terra, eles iam ter dificuldades. Jesus orienta, e como orienta a nós todos os dias, eu vejo às vezes o seguinte, eu tenho essa experiência. O pastor Álvaro foi quando a sua consagração? 20 de novembro. Até 20 de novembro, o pastor Álvaro tinha uma vida. A partir de 20 de novembro, ele tinha outra vida. Era outra situação na vida do pastor Álvaro. E agora ele precisava perceber, porque agora não é só para ele vai ter para ele e para os outros. Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês se preparam, e não pensam que vocês vão sair falando do meu nome e vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo, e vai tudo correr bem. Não é assim. A vida não é dessa maneira. E ele fala, bem-aventurados humildes de espíritos. É isso que Deus quer. E olha, às vezes, quando a gente tem muitos que são consagrados na vida, quando eu falei para o pastor Álvaro, a vida dele mudou, teve uma mudança de rota. Olha, por incrível que pareça, quando a gente recebe esse momento, a gente se sente tão poderoso. Tem muitos que acham que é coisa do outro mundo, ele recebeu uma coisa de outro mundo. Ele passa até, às vezes, a não sentar no mesmo lugar que os irmãos. Ele vai procurar agora pessoas importantes para sentar. Os jovens, eu já vivi muita igreja, conheci muitos pastores. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes ele não percebeu, e talvez ele não tenha nem esperado, nem imaginava isso. Uma vez, o pastor Manu se convidou para almoçar lá em casa. Aí eu falei para ele, olha, pode ir, se você levar o Álvaro, você pode ir. Ele falou, mas por quê? Porque eu quero que você leve o Álvaro. Eu não conhecia, eu não tinha nenhum relacionamento ainda com o Álvaro. Eu falei, eu quero que você leve o Álvaro. Ele não entendeu muito bem por quê, mas foi o Álvaro, né? Foi o Álvaro lá com o pastor Manu. E a gente vai perceber, e os jovens também devem ter percebido, aquela humildade ali, que está escrito ali, aquela humildade, ela bate e cabe direitinho no pastor Álvaro. Ela encaixa direitinho ali. Porque você começa a perceber quem é o pastor Álvaro. E é isso que Deus quer. É esse Álvaro que vai ser preparado e continua sendo preparado por Jesus para a caminhada dele como pastor. Esse é o sol de justiça que fez na vida dele. E por incrível que pareça, eu fui pesquisar mais sobre o sol.
E a palavra, no hebraico, significa ministração. Alguém já viu? Sol como ministração. Lá no hebraico está escrito ministração. Eu fui pesquisar, tem uma coleção de filosofia e sociologia. E o que acontece? Eu fui lá buscar essa palavra. Eu falei, o sol não pode ser só isso, né? E aí realmente estava lá. Significa ministração. Então, nós estamos recebendo a ministração. Jesus é a ministração para a nossa vida. Caminhando, quatro, bem-aventurado os tristes, porque eles serão consolados. Olha, felizes, olha, felizes os tristes, porque serão consolados. Olha que maluquice. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. São felizes os tristes, porque eles serão consolados. Se você está triste, se você está passando por alguma situação difícil, você será consolado. Você será consolado. Não saia daqui mais triste, saia feliz. Saia feliz, porque essa noite você vai ser consolado. Aquele que é o sol da justiça vai estar do seu lado, te consolando e te orientando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho que é por isso que lá na minha terra, é bom a gente, né, saber, lá na minha terra tinha uns homens muito bravos. Na terra da Daí também. Tinha gente brava, mas não tem nenhum vivo para contar a história. Eu estou aqui, sou mansinho, eu estou aqui vivo. Né? Então, é essas vezes que fala assim, olha, aquele que é bravo, macho, lá na minha terra os bravos já morreram, já passaram, já foram embora. E nem aceitaram Jesus. Né? Ele fala que os mansos, porque estes darão a terra, eles ficarão tranquilamente, porque você foge do problema. Quando acontece com você, você fala, oh, meu irmão, ó, vem cá, vamos conversar, não é nada disso. Mas tem hora que a gente fica um pouquinho bravo, mas a mansidão faz parte. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Olha, na nossa caminhada, na nossa vida, a gente passa por várias situações de injustiça. Várias. Cada momento da nossa vida a gente se sente injustiçado. E a gente precisa aprender que quanto mais nós temos sede de justiça, mais nós vamos ser injustiçados. Em todo momento da caminhada dos discípulos, eles sentiram na pele. Jesus, ele morreu, foi crucificado, sem crime nenhum, nem pecado e nem crime, mas foi crucificado. Mas ele tinha uma fome e sede de justiça enorme. Ele fazia justiça. Às vezes você pensa que, quando Jesus
recebe aquela mulher que adulterou, aquele povo levando aquela mulher para ser apedrejada, coloca na presença de Jesus, e eles começam a tentar a fazer com que Jesus se condenasse naquele momento. E o que aconteceu? Eles esperavam que Jesus julgasse e condenasse aquela mulher, porque eles já tinham julgado e já tinham condenado. Jesus faz aquela maravilha. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o Jesus que nós servimos. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles eles alcançarão misericórdia. A gente vai... vou contar só uma historinha rápida para a gente não perder. Uma vez, lá em Belo Horizonte, eu estava saindo da faculdade para levar a Marília para casa. A gente não era casado, não. Chovendo muito, na avenida que eu estava passando, o camarada veio um táxi, ele freou o carro derrapou e foi na minha traseira e pô. Aí o camarada do táxi já veio e falou, olha, eu não tenho como te pagar, eu não tenho situação, eu não consegui nada essa noite. E eu falei, tá bom, tranquilo, eu vou com o meu fusquinha embora, depois eu mexo no para-choque. No mesmo estrada, meia hora depois, ele passou na minha frente, no cruzamento da rodovia, ele freou, eu fui na traseira dele e pô. Sabe o que aconteceu? Eu tive que pagar o conserto do carro dele. Eu fui misericordioso com ele, mas ele não foi comigo. Você entende como é que são os processos? O que Jesus está falando? Às vezes, no caminho, você vai sofrer essa situação. Mas mantenha-se firme, tenha misericórdia, porque você vai ter misericórdia. Você vai receber a misericórdia, você vai ter a salvação. É esse Jesus que é o sol da justiça, misericordioso. Ele tem misericórdia de mim e de você. Ele consegue entender e perdoar o pecado que você fez, o pecado que nós temos, o pecado que nós cometemos. Ele nos perdoa. Ele tem misericórdia de nós. E às vezes nós não temos misericórdia do irmãozinho que está passando por determinada situação. Às vezes um irmãozinho faz alguma coisa para mim e dá vontade de torcer o pescoço dele. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, eu acho que nesse momento Jesus pegou pesado com os discípulos. Porque, na verdade, coração e mente, né? Porque a dificuldade que o ser humano pecador tem de estar com a mente limpa, coração limpo, é muito difícil para nós pecadores. Ele falou, mas se você tiver a mente e o coração limpo, você verá a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, tem gente querendo colocar fogo. Aproveita os momentos, dependendo da situação, para colocar fogo, soprar a brasa, para ver o negócio ficar mais feio.
ser pacificador é muito complicado. Porque você, quando está cuidando de dois lados, quando você vai tentar pacificar os dois lados, é muito difícil para você orientar essa situação. Por isso é que Jesus está falando, e está falando para os discípulos, eles vão ter dificuldade. Porque vão ter confusão. Nós temos Paulo, né? A confusão que Paulo teve com Tiago, né? A confusão que Paulo teve com Pedro, às vezes precisa, né, de ter esse momento de pacificação. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição por causa de justiça, da justiça. Isso aí Jesus sentiu na pele. Ele sentiu bem, ele falou para os discípulos, porque ele sentiu isso na pele. Para encerrar, bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurado, felizes sois vós, porque quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Isso aí, cada um de nós já deve ter passado por algumas situações dessas. O 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é nos céus o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes de nós, muitos foram perseguidos, muitos sofreram injustiça, muitos passaram por situações difíceis, mas o sol da justiça brilhou sobre eles. E esse sol da justiça vai brilhar sobre nós. Porque aquele em quem nós cremos é que vai iluminar as nossas vidas. É Ele que vai ministrar nas nossas vidas. Esse sol que está sobre nós. E muitos têm renegado esse sol. Muitos têm preferido a escuridão do que esse sol. E nós precisamos ter coragem de invadir essa escuridão e saquear essa escuridão e trazer para a luz, trazer para o sol da justiça.